obscuro. Boa noite. Moro em Tatuí, interior de São Paulo, e prefiro não dizer o meu nome. O caso que vou relatar se passou no ano de 2010. Eu morei a minha vida toda no mesmo bairro, desde criança, e eu conheci aqui um homem chamado Seu Eugênio. Ele era alemão, mas já morava há mais de 40 anos no Brasil. Ele era um homem baixo, loiro, olhos bem azuis, sempre sorridente e amigável, muito educado e simpático. E sempre houve rumores que ele era lobisomem, pois uma vez foi encontrado nu num galinheiro, coberto de sangue de galinha. Ele morava sozinho e nos finais de tarde gostava muito de uma cerveja e de um jogo de sinuca. E foi numa dessas tardes que eu fui tomar uma cerveja e o encontrei. Conversamos um pouco e quando a cerveja acabou, eu fui pegar outra e já era por volta de 10 da noite. Ele ficou sério e disse que tinha que ir porque tinha um compromisso. E assim fez. Bom, passado um tempo, eis que eu encontro o Seu Eugênio no bar. E ele prontamente veio conversar comigo e disse: "Hoje eu pago a cerveja." Enquanto bebíamos, ele com uma feição meio envergonhada me pediu desculpas pela forma como saiu da última vez que nos encontramos. E eu falei que estava tudo bem. E ele prolongou a conversa e disse: "Você sabe, né, filho? Essa doença que eu tenho." Eu fiquei meio sem jeito e ele falou: "O que falam de mim é verdade. Eu herdei de família isso. O meu avô e o meu pai também eram. O meu corpo ficou gelado no momento. E ele percebeu e me disse: Fique tranquilo, eu não faço maldades." E continuou dizendo que quando era jovem já tinha feito muita coisa errada e que se arrependia muito. Bom, mudamos de assunto. Falamos sobre futebol, coisa que ele gostava muito. E jogava mesmo. Com seus quase 80 anos, ele fazia seus golzinhos. E diga-se de passagem, ele tinha uma força e vitalidade impressionante para a idade dele. Acabamos a conversa e eu fui para casa, pois precisava trabalhar no outro dia. Passou um tempo e uma noite eu estava só em casa e ouvi passos no quintal e a cachorrada se agitou. Fui até o banheiro e olhei pela janela e tinha um homem atravessando o quintal com uma arma na mão. E eu logo verifiquei se as portas estavam trancadas. Os cachorros estavam loucos a essa altura, mas de uma forma estranha eles pararam de latir. Eu fui até a janela e vi o homem de novo, só que agora ele olhava fixamente para o telhado e estava imóvel. Continuei olhando e foi nesse momento que desceu do telhado um ser de uns 2 metros de altura, todo peludo, com dentes e garras enormes, e ficou de frente para o ladrão. Ele deu um urro que fez o homem, que estava estático na sua frente, se urinar todo. Dava para ver pelo reflexo da luz da rua a aposta que ele fez. A criatura farejou o ar e foi de encontro ao ladrão. Deu um tapa nele, o jogando a uns 2 metros de distância. O mesmo deu um grito e saiu correndo, disparado, pulou o portão feito um gato. E nesse momento, como se soubesse, a criatura olhou na minha direção e o meu corpo gelou. Ele me fitou por uns segundos e com uma facilidade imensa saltou para o telhado e sumiu. Eu não consegui dormir mais naquela noite. E no dia seguinte eu fui até o bar, deixei 5 cervejas e 5 fichas de bilhar pagas para o Seu Eugênio. Eis que um dia eu tô chegando em casa e encontro com ele, que veio me agradecer pelas cervejas. Eu disse: "Mas imagina, Seu Eugênio,
e eu que te agradeço. E ele disse: qualquer coisa que precisar, estou às ordens. E foi embora, dando risada. Bom, esse é o meu relato. Espero que gostem. Um abraço a todos os inscritos do canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, eu sou do interior de São Paulo e queria contar um relato que se passou comigo e com a minha mãe. Certo dia, estávamos na cidade a cavalo e, como de costume, sempre saía às sextas-feiras à tarde e só voltava lá perto da meia-noite. Sempre estava sozinho, porém nesse dia a minha mãe foi junto comigo. Era quaresma e já era por volta da 00:20. Estávamos andando em direção à fazenda, que ficava a cerca de 6 quilômetros da cidade. Estávamos conversando no caminho, bastante distraídos. E a cerca de uns 500 metros de uma encruzilhada, antes da entrada da fazenda, começamos a sentir um cheiro estranho. Esse enxofre, carniça, cheiro de porco, muito estranho. Achamos que era garapão. É um adubo usado para cana-de-açúcar, já que por aqui é bastante comum o cultivo da mesma. Foi quando de repente um ser horrível, andando em 4 patas, surgiu no meio da estrada. Ele tinha orelhas pontudas, dentes enormes, andava todo estranho, mas se parecia com um cachorro. E foi quando de repente o cavalo notou a presença dele. Neste momento sabíamos que estávamos em perigo. Eu tinha um canivete na baia da cinta e a minha primeira reação foi sacá-lo e esperar o que ele iria fazer. Minha mãe não dizia uma palavra sequer, estava com muito medo. E eu também estava, pois sempre andei por aqueles lados e nunca tinha visto nada como aquilo. Foi quando de repente o ser olhou para o canivete em minhas mãos e correu para a mata. Estávamos a cerca de 1 quilômetro da fazenda. Eu e minha mãe saímos em disparada com os cavalos até a porteira. Chegando lá, abri a porteira e conseguia ouvir o mato quebrando e o ser rosnando no meio da mata, vindo em direção nossa. Felizmente, conseguimos nos abrigar em uma baia da cocheira da fazenda e aquele ser sumiu. Temos certeza que aquilo é o chamado lobisomem, pois era uma criatura muito estranha. Eu nunca tinha visto nada como aquilo na minha vida. Bom, espero que goste da história que passamos e publique no seu canal. Também tenho mais um relato sobre lobisomem que se passou com a minha avó, para contar para você caso tenha interesse. Parabéns pelo seu trabalho. Adoro ouvir as histórias. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. O que eu vou contar para vocês aconteceu comigo e mais 2 amigos meus há alguns finais de semanas atrás. Eu moro na cidade de Anápolis, Goiás, e por aqui quase não se ouve falar de coisas sobrenaturais não, sendo que eu era cético a respeito disso até algo acontecer comigo e meus amigos. Nós temos um canal de humor no YouTube, então procuramos fazendas e chácaras para gravar nossos vídeos. Muitas vezes saímos no meu carro ou no carro do Alexandre. Foi ele que presenciou o ocorrido. Naquele dia, fomos no meu carro e eu levei a minha esposa e os meus filhos também. Tudo ia tranquilamente, mas quando estávamos voltando, o carro começou a apresentar problemas mecânicos. Ele não tinha força na subida e em seguida ele simplesmente travou o motor. Não ligava mais e nem saía do lugar. Estávamos a mais ou menos uns 15 quilômetros de casa, em uma estrada deserta, existindo apenas algumas casas próximas ao local onde o carro estragou. Eu fiquei muito irritado com o que aconteceu, e por sorte lá pegava telefone celular, meio ruim de sinal, mas pegava. Eu liguei para minha prima buscar minha esposa e meus filhos, sendo que os meus amigos também quiseram ir, mas ela não quis levá-los. Isso já era umas 5:30 da tarde.
e tínhamos que andar muito ainda para chegar em casa. Então começamos a andar. Fomos conversando e brincando para não ter que pensar na distância. E a noite logo foi chegando. E o pior, que era a lua nova, estava bastante escuro. Nós tínhamos andado cerca de 8 quilômetros e precisávamos passar por uma encruzilhada. E lá tinha algumas cruzes enterradas. E também havia um tipo de casinha de ponto de ônibus. Eu estava no meio, o Alexandre no canto do barranco e o outro do meu lado esquerdo. Quando estávamos quase chegando na encruzilhada, o Alexandre começou a ir na direção do meio da estrada e eu estranhei a atitude dele. Perguntei: "O que foi, Alexandre?" Mas ele não me respondeu. Apenas começou a andar mais depressa e olhar para trás. E eu perguntei novamente. E ao ligar a lanterna do celular, pude ver que ele estava pálido e passando muito mal e bastante assustado. Quando ele apontou com a mão para a casinha do ponto de ônibus na encruzilhada e falou trêmulo: "Tem um menino sentado ali debaixo da casinha." Eu pensei que fosse brincadeira dele para nos assustar, mas ao ver o estado que ele estava e do jeito que ele falou, eu senti a minha espinha gelar. Arrepiei até meus últimos cabelos da cabeça. O nosso outro amigo iluminou com a lanterna do celular, mas não havia ninguém lá. Pudemos ver 2 cruzes e uma delas era mesmo de uma criança. Saímos mais apressados do que nunca daquele lugar. Tivemos que jogar um pouco de água no rosto do Alexandre e ele começou a querer desmaiar, mas logo foi se recuperando. Ele não quis mais ir no canto do barranco do jeito nenhum e logo apressamos mais o passo e chegamos em casa. Até hoje ele disse que estava assombrado com o que viu. Fui falar com a minha avó a respeito do acontecido e ela disse que aquela encruzilhada é realmente assombrada e que muitos presenciaram o que o Alexandre viu. De uma coisa eu tenho certeza: nunca mais eu passo por ali, principalmente na noite. Bom, um grande abraço para todos vocês. E galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição deste vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.